Beleza, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, trazendo mais um pós-jogo dessa final do Oeste, né? OKC e San Antonio Spurs se enfrentaram nessa noite de terça-feira. Jogo 5, jogo lá em Oklahoma. O Thunder precisando urgentemente vencer, né? Porque perdeu o jogo 4 e perdeu de uma forma bem complicada, né? San Antonio foi muito melhor do que o Thunder no jogo 4. Foi uma vitória bem dominante de San Antonio, né? San Antonio sobrou no jogo 4. Limitou o Thunder a menos de 90 pontos, coisa que não acontecia com o Thunder em playoff desde 2020, se não me engano, né? Então, foi uma derrota feia, onde o Thunder foi muito mal, onde o time jogou mal, e San Antonio sobrou. Então, o jogo de hoje era um jogo que o Thunder precisava muito dar uma resposta, e era um cenário difícil pro Thunder, porque apesar de jogar em casa, cara, o Thunder foi pro jogo de hoje, além de toda essa pressão de ter que vencer por conta do último jogo, o Thunder de novo não teve AJ e J-Dub. Os dois de novo não tiveram condições de jogo. Eu até falei no Switch TV Show de mais cedo que ter pelo menos um dos dois seria fundamental pro Thunder ganhar hoje. Porque uma coisa que matou o jogo do Thunder no jogo 4, talvez a coisa que mais matou o jogo do Thunder no jogo 4, foi a ausência de um playmaker secundário. A ausência de um criador secundário. O Thunder não tinha ninguém ali no ataque, além do Shea, capaz de criar algo. Não teve um cara desse. Eu até brinquei que ninguém, fora o Shea, era capaz de bater bola no ataque. Não conseguiam bater bola. Então, a presença de pelo menos um dos dois, entre AJ e J-Dub, eu via como fundamental. Só que o Thunder não teve. Nenhum dos dois conseguiu jogar, o que já me deixou desesperado, né? Já me deixou com o famoso, né? Danado na mão, né? O danado na mão. Mas, mesmo sem os dois, e mesmo com essa pressão de ter que vencer, um Spurs quente, motivado, com a moral lá em cima, o Thunder achou um jeito de vencer, né? O Thunder venceu o jogo de hoje, 127-114 foi o placar. Um jogo muito bom do Thunder, cara. Assim, claro que é impossível falar desse jogo e não falar da péssima arbitragem que foi feita, né? A arbitragem de hoje foi horrível, tá? Tony Brothers e seus comparsas fizeram de tudo para estragar o jogo. Na real é essa. Claro que vai ser muito comentado aqui nos comentários aquela sequência do fim do terceiro quarto, né? Que teve aquela sequência ali onde teve aquele goaltend no Cason Wallace que a arbitragem não marcou, um goaltending claro que a arbitragem não marcou, e, né, todo aquele lance ali do desafio do Mitch Johnson, que teve aquela bola fora, que era para ter sido marcada a favor do Spurs, porque a bola claramente bateu no pé do Chet. A arbitragem não marcou, marcou bola pro Thunder. O Mitch Johnson pediu um desafio, claramente ele pediu o desafio na cara do juiz que estava na frente dele. O juiz não viu, não sei como ele não viu, mas ele não viu. O Thunder deu a saída de bola e aí o Mitch Johnson ficou possesso. Começou a berrar com o árbitro, com razão, diga-se de passagem. E o árbitro foi lá e deu técnica do Mitch Johnson. Ou seja, o que era para ser um desafio que iria dar a posse para San Antonio, virou lance livre pro Thunder. Por conta da reclamação que virou técnica do Mitch Johnson. Então, essa sequência do fim do terceiro quarto foi bizarra, tá? Mas tiveram vários outros lances durante o jogo que a arbitragem foi terrível. E antes que venham falar que, olha aí,
ajudando o Thunder, olha o esquema. Não, cara, a arbitragem foi horrível pros dois lados. Foi terrível pros dois lados. Quem chegar aqui e falar que o resultado aconteceu por conta da arbitragem, desculpas, não viu o jogo. Não viu o jogo, porque quem viu o jogo sabe muito bem o que fez o Thunder ganhar e o que fez o Spurs perder. E não foi a arbitragem. O que não muda o fato de que a arbitragem foi terrível. Tanto é que no lance seguinte à parada ali do desafio que a arbitragem não deu pro Mitch Johnson, a arbitragem, para compensar essa cagada, marcou uma falta inexistente num toco do Dort. O Dort deu um toco limpo no Devin Vassell, se não me engano, e a arbitragem marcou falta que não existiu. O que claramente foi para compensar. E isso aconteceu o jogo inteiro. Eles iam lá, marcavam uma falta nada a ver a favor do Spurs, e no lance seguinte marcavam uma falta pro Thunder. Aí eles iam lá, marcavam uma falta pro Thunder questionável, iam lá e davam uma falta pro Spurs também questionável. Isso aconteceu o jogo inteiro. O jogo inteiro a gente viu uma arbitragem compensando erros, sabe, bestas. Então a arbitragem foi horrorosa. Horrível. O que não justifica, o que não foi o principal pro resultado. Isso eu quero deixar claro. A arbitragem foi horrível, a pior arbitragem da série. Os caras fizeram de tudo pra estragar o jogo. É um absurdo que em 2026 o Tony Brothers ainda apite algum jogo na NBA, ainda mais playoff. Isso tudo é fato. Assim como é fato que não foi a arbitragem que decidiu o jogo. O que decidiu o jogo a favor do Thunder e contra o Spurs foi, ponto 1, ótimos ajustes defensivos do Daigneault. Hoje a defesa do Thunder fez um trabalho excelente, tá? Especialmente na marcação em cima do Embiid. De novo, Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren foram muito bem na marcação do Embiid. E hoje, muito bem tirando o Embiid do garrafão. Hoje o Embiid teve muita dificuldade para atacar o garrafão do Thunder. No segundo tempo ele até conseguiu algumas jogadinhas ali, algumas pontes aéreas. Mas no todo do jogo, cara, o Embiid ele ficou muito fora do garrafão. Muito por atitude dele também. Eu achei um jogo muito... não vou dizer apático, mas foi um jogo pouco agressivo do Embiid. É diferente do jogo 1, diferente do próprio jogo 4, onde o Embiid foi muito agressivo, chamou muito o jogo. Hoje eu achei o Embiid meio, sabe, meio brocochô, sabe? Mas, além da falta de atitude do Embiid hoje, teve a marcação do Thunder que foi muito boa. O Hartenstein, o Chet, tirando o Embiid do garrafão, limitando muito o raio de ação dele no garrafão, que é onde ele é mais perigoso. O Embiid, ele tem capacidade de impactar fora do garrafão? Tem. Ele tem capacidade de impactar fora do garrafão, mas o local onde ele é mais perigoso é o garrafão. Então, tirar ele do garrafão, tirar o raio de ação dele no garrafão, é maravilhoso pro Thunder. Facilita muito a vida do Thunder. E foi o que o Thunder fez hoje. E o resultado disso foi um Embiid tentando só 15 arremessos no jogo e acertando só 4. Sendo que dos 15 que ele tentou, 5 foram para 3. E ele não converteu nenhuma bola de 3. Dos 20 pontos que o Embiid marcou, 12 vieram de lance livre. E o número mais importante, que para mim é o que melhor retrata o quão pouco agressivo o Embiid foi no jogo e o quão bem o Thunder foi tirando ele do garrafão, que são os rebotes. A gente tá falando de um Victor Wembanyama terminando o jogo com 6 rebotes. Com 1 rebote ofensivo no jogo. Então, motivo 1 que fez o Thunder vencer: ajustes defensivos. Hartenstein, Chet, excelentes tirando o Embiid do garrafão. Excelentes nos box-outs. Inclusive, a Isaiah Hartenstein. Que série vem fazendo a Isaiah Hartenstein? E aí eu não tenho problema nenhum em admitir erro. Eu errei. Eu falei antes da série e depois do jogo 1 que era pro Daigneault bancar o Hartenstein. Que não era série pra ele, que perdão, ele não ia conseguir ser impactante. Eu falei isso.
E claramente eu tava errado. Claramente eu tava errado. No jogo 2, o Hartenstein fez o que fez, né? Um trabalho excelente na marcação individual contra o Embiid, tirando o Embiid do jogo, sendo muito físico. E hoje, mais uma atuação absurda do Hartenstein. 11 não, 15 rebotes para ele. 6 ofensivos. Ele pegou de rebote ofensivo o que o Embiid pegou de rebote total no jogo. Isso é muito foda, tá? E ajudando muito no ataque. Dando 4 assistências, fazendo a bola rodar, né? Muito bem nas paredes e pontuando. Foram 12 pontos pro Hartenstein. O floaterzinho dele, né? Que é um floaterzinho, nojento. Caiu tudo hoje. A sensação que eu tive foi que ele não errou nenhum floater hoje. Então, mais um jogo absurdo do Hartenstein. Absurdo. O Hartenstein, ele é discutivelmente, cara, o terceiro ou até segundo melhor jogador do Thunder nessa série. Dá pra gente argumentar que ele é o segundo melhor. Né? Ele não é o melhor porque existe, né, o tal do careca Alex Caruso, que hoje, de novo, fez um jogo excelente. E aí, já partindo pro segundo ponto que fez o Thunder ganhar hoje, mais um jogo absurdo dos role players. Numa noite onde o Shai, de novo, não conseguiu ir bem, né, hoje foi um jogo horrível do Shai. Inclusive, os dois franchise players muito mal. O Embiid muito mal pelo lado do Spurs e o Shai muito mal pelo lado do Thunder. Assim como a maioria dos pontos do Embiid vieram de lance livre, o Shai é a mesma coisa. O Shai marcou 32 pontos, 16 de lance livre. Né? Tanto o Embiid se aproveitou da arbitragem ruim para conseguir produzir em meio a um jogo ruim, o Shai fez a mesma coisa. O Shai tava mal, viu que a arbitragem tava péssima, se aproveitou, foi um monte de vezes pro lance livre, conseguiu 16 pontos de lance livre. A diferença é que o Embiid, ele não conseguiu impactar em nada no jogo. Conseguiu ali uns tocos ali e tal, mas o Embiid não teve impacto. O Embiid terminou o jogo com plus-minus de menos 8. O Embiid ele não conseguiu ser impactante hoje. O Shai, mesmo mal e tudo, ele ainda conseguiu converter algumas bolinhas. Foram 7 cestas convertidas por ele. Deu 9 assistências, 2 steals, 1 toco. Terminou com 32 pontos. O Embiid marcou 20 no jogo. O Shai marcou 32. Mas foi um jogo horrível do Shai. Um jogo muito feio. Só que em meio a um jogo feio do Shai, você teve um Caruso metendo 22 pontos com 4 bolas de 3 e dando 6 assistências. O Caruso, cara, nos minutos do Shai no banco, foi ele quem armou o ataque do Thunder, mano. O que não é característica do Caruso. Mas ele fez. E fez muito bem. Foram 6 assistências com só 2 turnovers. Foram 3 roubos de bola pro Caruso, um plus-minus de mais 18. O Alex Caruso, pra mim, é indiscutivelmente o melhor jogador do Thunder na série. Se o Thunder, por acaso, vencer essa série, pra mim, o MVP da final do Oeste tem que ser o Caruso. Ninguém do Thunder está sendo mais impactante nessa série do que ele. Ninguém. Pra mim, o ranking de melhores jogadores do Thunder na série é Caruso em primeiro, Hartenstein em segundo, e eu vou te falar um negócio. Senhor Jared McCain, pra mim é o terceiro melhor. Que série esse moleque tá fazendo? E hoje, ele tava numa posição difícil, porque o Thunder precisando ali de um criador secundário para ajudar o Shai na ausência do AJ e do J-Dub, o Daigneault botou o McCain de titular. Ele começou o jogo com o McCain, ele não teve um bom começo de jogo, eu achei ele muito nervoso no primeiro tempo, não sei se ele sentiu a titularidade, não sei o que aconteceu, ele foi mal, mas no segundo tempo ele destruiu. McCain no segundo tempo meteu 18 pontos no segundo tempo.
matando 3 bolas de 3, jogou pra caralho. O segundo tempo do McCain foi um colosso. Colosso de segundo tempo, né? Então você teve o Caruso muito bem, o McCain muito bem, o Hartenstein muito bem, o Chet fazendo o seu melhor jogo na série. Foi um bom jogo do Chet, foram 16 pontos com 11 rebotes, né? E ajudando bastante ali o Hartenstein nesse trabalho de tirar o Embiid do garrafão. Então, fora um Kenrich Williams que estava sendo completamente ignorado no playoff, e do nada ganhou minutos e aproveitando, foram 8 pontos para ele hoje com 2 bolas de 3. Então, o segundo ponto que fez o Thunder vencer foi esse, os coadjuvantes aparecendo. Né? Em meio ao jogo ruim do Shea, os coadjuvantes apareceram, coisa que não aconteceu em San Antonio. O Embiid fez um jogo ruim e não teve ninguém ali para ajudar. Você teve ali um Castle marcando seus 24 pontos e 6 assistências e fazendo um trabalho bom marcando o Shea, mas não foi tão bem. O Champagne teve um começo de jogo excelente, meteu acho que 4 bolas de 3 no primeiro tempo, mas no segundo tempo pouco fez. Keldon Johnson teve alguns minutinhos bons ali e tal, marcando 15 pontos, mas muito pouco. Muito pouco. Foi mais um jogo onde a profundidade de elenco do Thunder superou a de San Antonio. Então, primeiro ponto, marcação do Thunder em cima do Embiid, tirando o Embiid do garrafão. Segundo ponto, coadjuvantes aparecendo. E o terceiro ponto pra mim, cansaço. Eu achei o Spurs ali no quarto período, especialmente, morto em quadra. Eu senti que faltou perna pra San Antonio no quarto período. O Spurs até conseguiu dar um gás ali no terceiro quarto, né? O Spurs começou o terceiro quarto tomando uma run de 7-0. O Thunder chegou a abrir 20 no terceiro quarto. Parecia que o jogo ia acabar ali, mas o Spurs conseguiu dar um gás. Conseguiu diminuir para 10 a diferença. Mas no quarto período o Spurs não conseguiu nada. A reação do Spurs parou ali. E eu achei que faltou perna, inclusive pro Embiid. Eu achei o Embiid morto no quarto período. Morto. E esse era um risco que eu falei, né, antes da série começar. Essa seria a série onde o Embiid seria mais exigido fisicamente. E é o que tá acontecendo. Hoje ele jogou 38 minutos e finalizou mortinho com farofa, mano. E o time do Spurs, eu achei o time do Spurs morto. Teve uma hora ali no quarto período que a câmera focou no Keldon Johnson. Cara, o Keldon Johnson botando a língua pra fora. Então, o terceiro fator decisivo pro resultado de hoje, físico. O Thunder sobrou fisicamente. O Thunder também cansou no segundo tempo. Não tô falando que o Thunder não cansou. Cansou. Mas mesmo cansado, o Thunder ainda conseguiu produzir. O Thunder ali no quarto período, morto ainda, também fisicamente desgastado, conseguiu organizar bons ataques. O Spurs não. E esse é o problema do cansaço. A galera às vezes acha que o cansaço afeta só na parte física, mas a parte mental também é afetada. Quando você tá cansado, quando você tá exausto, você não pensa direito. Você não organiza direito. E o Spurs no quarto período foi uma bagunça no quarto período. Não conseguia organizar um ataque. O Thunder conseguia. Então, pra mim, esses foram os 3 fatores que fizeram o Thunder ganhar hoje. Que fizeram o Thunder virar a série, retomar a liderança e ficar agora a uma vitória de chegar de novo nas finais da NBA. Então, acho que é basicamente isso, cara. Um resultado, colossal para Oklahoma. Um jogo duríssimo, né? O pré-jogo, né, era duríssimo pro Thunder por conta das ausências do AJ e do J-Dub. E os caras foram lá e deram uma puta resposta. Né? Mostraram por que são os atuais campeões. Se fizeram valer do fator experiência. O Spurs foi muito cabaço, cara. Toda hora que o Thunder entrou no bônus,
Cara, o Spurs cometia uma sequência de faltas bestas. Claro, muitas faltas mal marcadas pela arbitragem, assim como também tiveram faltas mal marcadas contra o Thunder. Mas muitas faltinhas bestas. O Castle mesmo, cara. Muita faltinha besta, umas seguradinhas aqui ou ali. Sabe? Muito indisciplinado o San Antonio também. Faltou experiência, faltou físico, faltou quadra também, faltou o Embanyama. Faltou muita coisa. Coisas essas que, se faltarem no jogo 6, a série pode acabar. Então, muito trabalho para San Antonio até quinta-feira. E pro Thunder tentar fechar o trabalho. Tentar fechar o trabalho na quinta. Mas se não der, o Thunder, por conta da vitória de hoje, ainda tem um match point em casa no jogo 7. Então, uma vitória fundamental pro Thunder e uma derrota que coloca o Spurs contra a parede. Pela primeira vez nesse playoff, San Antonio está realmente contra a parede. Vamos ver como que esses moleques respondem a isso, não é? Galera, acho que é isso. Basicamente é isso sobre o jogo de hoje. Reforço, a arbitragem foi terrível, mas também reforço, não foi isso que fez o Thunder ganhar e o Spurs perder. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Inclusive o próprio Mitch Johnson, que poderia ter botado no cu da arbitragem na coletiva, não. Sabe o que o Mitch Johnson falou? Abre aspas. Não fizemos o necessário para sequer nos dar uma chance hoje contra um time desse calibre fora de casa. Posicionamento errado, decisões erradas, muita coisa errada. Vamos precisar de mais de 15 arremessos do Victor se quisermos vencer. Ele vai precisar fazer mais do que 20 pontos. O KC fez um ótimo trabalho, mas ele precisa de mais arremessos. O próprio Mitch Johnson admite. O Spurs perdeu porque o Thunder fez um bom trabalho, porque o Embiid foi pouco agressivo e o time tomou decisões ruins. Então, pelo amor de Deus, sem teorias da conspiração por aqui. Série 3-2 pro Thunder, mas não tem nada acabado. Como diria Kobe Bryant, o trabalho não acabou. Então, o KC tem que ir com a faca nos dentes para tentar fechar essa série na quinta-feira, e San Antonio tem que ir com a faca ainda mais nos dentes para ganhar uma sobrevida e forçar um jogo 7. Vamos ver o que vai acontecer. E enquanto isso, o Nicão tá como? Sossegado, tranquilinho, Ai. Pô, essas finais vão ser fodas, cara. Independente de quem for pra final contra o Knicks, pô, vai ser do caralho, bicho. Vai ser do caralho. Tô ansioso. Meus amigos, é isso. Obrigado pela audiência nessa madrugada. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Grande beijo. Fiquem bem e tchau, galera. Valeu!